Tá, mas imagina só, depois de arranjar uma treta com um cara muito importante do submundo, você acaba indo de base no meio da luta. Mas aí, uma garota te dá uma chance de voltar à vida, mas com a mente do arquivilão de nível divino, que vai fazer você se tornar um bilionário e cheio de mulheres. E aí, pessoas, só passando aqui para agradecer pelos mais de 20k de inscritos, sério, vocês são demais. E agora, bora rumo à nossa meta, que é 25k. E claro, quiser a continuação, comenta a parte 2 aí nos comentários. É isso, para pro recap. A história se inicia com o nosso protagonista, chamado In Udao, e sem saber, ele tinha arranjado briga com o Rei Dragão, que era um cara muito poderoso, que fazia parte de uma organização do submundo, e o seu nome era Xiao Shen. Depois de se tocar no que ele havia se metido, o prota começa a pedir perdão, e que nunca deveria ter mexido com ele. Na realidade, era que o Xiao achava que ele tinha tentado roubar a sua mulher, e no seu dicionário, a palavra perdão não existia, e com isso, mandou o protagonista de vala. Depois de ter a sua alma descolada de seu corpo, ele ainda não tinha aceitado que isso havia acontecido, mas atrás dele, uma mulher com o vestido vermelho vem em sua direção, e olhando para o seu corpo, o sistema diz que ele era um cara mau, e era exatamente o que ela estava procurando, e colocando a mão em sua cabeça, ela instala o sistema do arquivilão de nível divino, para que agora ele tenha sucesso em suas escolhas. Ao abrir os olhos, o In percebeu que havia renascido, porém, ele tinha voltado para 30 minutos antes de ir de caixa, onde estava havendo uma discussão entre o Rei Dragão e a sua futura sogra. Na sua frente, uma janela com informações aparece, dizendo que ele havia uma nova missão, e nisso ele precisava sobreviver, e do lado, o motivo de toda a discussão fala com ele. Essa era a futura esposa do Rei Dragão, a Jiang, e olhando para sua cara, a garota fica preocupada, já que o maluco estava suando bastante, e sabe que foi por causa dela que ele acabou indo de base, e tenta afastar o seu corpo, mas o Xiao de qualquer forma acabou vendo isso. O negócio era que a família da menina estava devendo 10 bilhões de yuans, e o prota prometeu ajudar a sua família, enquanto o Rei Dragão parecia mentir sobre onde ia conseguir esse dinheiro. Vendo que ele estava tentando enganar a sua família, a sua sogra diz que a sua filha vai se casar com o In, já que foi ele o responsável de pagar os 10 bilhões. E para completar, a Jiang dá um tapão na sua cara, dizendo que ele não é mais útil para sua família. E aquele cenário era tudo que o prota não queria, e provavelmente ele iria de base novamente. E olhando pro In, ele diz que ele vai se arrepender, o que automaticamente o faz entrar em desespero. O cara tinha arranjado briga com a organização número 1 do submundo, e não fazia ideia de como combater isso. Mas diferente da outra vez, ele pelo menos tinha que tentar se salvar, e não vai desistir tão facilmente. Mas ao lado do Rei Dragão, os seus capangas também aparecem, e a verdade era que o poder deles era bem maior do que o da família In. Mas o surpreendendo, o protagonista apenas ligou para as forças especiais, que chegaram invadindo a sala. Depois de ser algemado, o Xiao diz que o prota havia trapaceado, e que aquilo não tinha sido uma luta justa. Mas depois de ser levado, a líder da organização fala que como ele passou informação tão importante, isso significa que ele vai receber 500 mil yuans por pessoa, já que os malucos eram procurados internacionalmente. Depois disso, a janela de informações novamente aparece na sua frente, onde dizia que a missão havia sido concluída, e com isso ele havia ganhado um ponto de vaidade celestial. Mas o prota ainda não sabe como usar esse tal ponto, mas na sua janela diz que ele poderia copiar ou roubar uma habilidade do Rei Dragão, que era tipo uma recompensa por ter o derrotado. E da mesma forma que ele não teve piedade dele, o In resolve roubar a sua habilidade, e com isso o deixando mais fraco. E com o celular em mãos, ele agarra Jiang pela cintura, enquanto dá uma forte gargalhada ao ver a sua conta bancária, onde constava a pequena bagatela de 30 bilhões de yuans. A mãe da garota chega, brilhou os olhos e pergunta se ele vai cumprir a sua promessa e tirar a sua família da falência. Mas o In diz que tudo isso depende da sua filha e o que ela vai escolher para sua vida. A verdade era que ela e o Xiao não eram marido e mulher, mas sim, os dois haviam um relacionamento, e de qualquer forma, ele nunca havia tratado ela mal. O seu único problema foi ter mentido sobre algo importante, e tem medo de assumir um compromisso com o protagonista, já que o mesmo tem a fama de ser soberbo e arrogante, e teme sobre o seu futuro. Mas ela também entende que a sua família está na falência, e ela precisa fazer alguma coisa sobre isso. E em sua cabeça, o protagonista consegue ver uma pontuação, o do quanto ela gostava dele, e que a mesma estava com menos 100. Nessa hora, uma nova missão foi desbloqueada, onde o objetivo era conquistar o coração da garota.
garota, e ela seria cumprida quando a pontuação atingisse o nível 90. E mais uma vez, a recompensa seria mais um ponto celestial. O Win fica bastante surpreso, já que como estava a menos 100, isso seria algo basicamente impossível, já que ela tinha uma grande repulsa sobre ele. A menina, mesmo que sem querer, tenta o beijar. Olhando na sua cara, o prota diz que deve ser muito difícil fazer aquilo quando não se gosta da pessoa. A garota começa a dizer que isso não era verdade, o que claramente não colou, e que sobre os 10 bilhões ele não daria a sua família, pois tudo que eles queriam era apenas o seu dinheiro, e diz que a única opção que eles têm é vender tudo que a família Jiang tem, e caso aceitem a proposta, pode mandar o contrato até a sua casa. A janela de informações aparece novamente, dizendo que ele havia fugido totalmente do objetivo da missão, mas o prota apenas ignora. Na sua Ferrari, Win volta para sua casa, que claro era uma mansão. Na frente, ele grita por King, que era uma garota que estava morando na sua casa, e também o ajudava nas atividades domésticas. A garota o recebeu com todo carinho, e na sua cabeça, o prota conseguia ver algumas informações, e uma delas era o amor no nível 90 e o medo no nível 80. Win fica assustado em saber que ela gostava tanto dele, mas também fica espantado com o tanto de medo que ela tem. Depois de algumas lembranças, ele se toca do porquê disso, já que o próprio a tratava muito mal. Porém, pelo visto, ele queria realmente assumir o papel de vilão e pede para que ela vá rapidamente limpar o quarto de meditação. A realidade era que a garota havia sido entregue como forma de pagar uma dívida, mas que como ela gostava tanto assim dele, o prota iria tratar melhor daqui pra frente. No seu quarto, o protagonista treinava algumas técnicas que havia recebido. Sim, aquelas mesmas do Rei Dragão. A mulher de vestido vermelho, a mesma que o fez reviver naquela hora, vai em seu quarto. E vendo a velocidade que ele evoluiu seu poder, ela acreditava ter escolhido a pessoa certa. No pescoço do Win também havia um colar de jade, um amuleto que servia para afastar os deuses errantes. Isso também o ajudava bastante. Depois de uma sessão de meditação, o prota se sentia bem melhor. No seu quarto, Kingia vem até ele, enquanto trazia alguma coisa em suas mãos, mas com seu corpo à mostra, o prota diz que não sabe como ela conseguiu resistir por todo esse tempo, e que sabia que ela estava querendo ele. Aquilo a pegou de surpresa, e a mesma não conseguiu falar nada, mas o prota diz que só estava brincando, e falou que a sopa que ela trouxe estava ótima. Depois de ficar sem jeito, Kingia pede para que ele deixe a garota que ele trouxe ontem ir embora, já que o irmão dela era bem forte, e ela tinha medo dele querer vir tirar a satisfação. Mas o Win não tem ideia do que ela está falando, e diz que vai tomar um banho, e no seu quarto, pelo espelho, ele acaba vendo uma sombra atrás da cortina, e ao abrir, se depara com a garota coberta em seus lençóis. O protagonista fica se perguntando se era ela que a Kingia havia falado, e na sua lembrança, enquanto estavam em um bar, ele se lembrou que tinha demonstrado interesse na garota, e com isso, o seu amigo a mandou para sua casa. O Win fica pistola com isso, mas na sua janela de missões, uma nova foi detectada, onde dizia que Lin Feng, um guerreiro de nível alto, estava se aproximando, e com isso ele precisava sobreviver. E correndo para o salão, ele viu que alguém realmente havia invadido sua casa, e depois de dar uma sola nos seus guardas, o protagonista já desiste da missão, pois o maluco parecia muito intimidador. Pelo visto, ele tinha sorte em arranjar briga com pessoas fortes, e aquele maluco era o irmão da garota que estava em sua cama, e já começa a chamar pelo seu nome. Assumindo uma postura diferente, o protagonista resolve encará-lo, e o carinha vem com tudo pra cima dele. Usando o Ki dos 9 dragões que havia recebido, ele combate o seu ataque, mas já se toca que não vai aguentar por muito tempo. Mas já era tarde, já que o cara acabou agarrando seu pescoço. Porém, pra sua sorte, Yurou, que era a irmã do maluco, pede para que solte ele, e o prota não era o tipo de pessoa que ele pensava. E depois de se acalmarem, ela explica a real situação, que a mesma estava sendo importunada por uns caras. Então a Kingia resolveu a levar até lá, para que tivesse protegida. O seu irmão diz que quando essas coisas acontecem, ela deveria correr para um hospital ou coisa assim, mas Kingia fala que ela era enfermeira, o que quebrou totalmente os argumentos do seu irmão. O prota ficou pistola com o tratamento que ele recebeu, e que a sua família já tinha feito coisas muito importantes, e tudo aquilo havia sido um tremendo desrespeito. Yurou pede para que ele se desculpe, então o cara cedeu e pediu perdão, assumindo que estava errado, mas pegando a mão de sua irmã, ele queria sair o mais rápido possível dali. Porém, o Win não ia deixar isso acontecer tão facilmente, já que o maluco havia batido em 4 dos seus guardas. O Lin diz que vai pagá-lo por isso, mas o prota sabia que a sua família não tinha dinheiro, e a sua irmã estava até mesmo cantando em uma boate para poder ajudar
ajudá-los. Contudo, o Win tem uma ideia. Como ele era muito forte, o pede para que seja o seu guarda-costas e também ganharia 1 milhão de yuans para compensar. O maluco não queria aceitar isso, já que o mesmo tinha uma promessa de não servir a ninguém, mas sua irmã diz que a sua promessa não vai colocar comida na mesa e muito menos pagar a cirurgia de sua mãe. E de repente, o cara já havia mudado de comportamento e diz que vai servi-lo. Na janela de missões, havia uma mensagem que a sua missão tinha sido concluída e o prota conseguiu sobreviver, mas sua recompensa não tinha sido um ponto celestial, e sim todos os pontos de atributos que o Lin Feng tinha. E agora o protagonista já estava bem forte. Os dois agradecem pela oportunidade e na sua cabeça os pontos de lealdade estavam em 20, o que ainda significava que era duvidoso. E na cabeça de Urou, a favorabilidade tinha chegado em 60, o que dizia que ela estava impressionada, e também desbloqueou uma missão secundária, que era conquistar a garota. Depois de ir embora, o protagonista agradece a Kingia, pois não teria conseguido sem ela, mas a mesma ficou com raiva dele, pois achava que ele realmente tinha levado Urou para sua cama. No dia seguinte, na casa dos dois, Urou pede para que ele se apresse e não chegue atrasado no seu primeiro dia de trabalho, mas ele a alerta para a mesma não cair no papo dele, pois o próprio havia uma péssima reputação. Ela diz que rumores qualquer pessoa pode espalhar, mas isso não significa que eles seriam verdade. Na sua frente, um grupo de caras derrubaram uma mureta que pertencia à sua casa, e eles eram responsáveis de uma obra ali perto, e tinham oferecido um dinheiro para comprar o seu terreno, mas a família de Urou achou o valor muito baixo e não aceitou a venda, mas os demolidores não estavam nem um pouco interessados nisso, e iriam passar por cima mesmo assim. O Lin diz que dessa vez ele está ali, e vai arrebentar a cara de quem tentar alguma coisa. A sua mãe se mete na frente e diz para eles não se preocuparem, e que a sua família vai se mudar, mas o maluco acabou dando um chute na véia, o que despertou uma raiva enorme no Lin. O maluquinho ainda desafiou ele, dizendo que caso ele faça alguma coisa, o próprio ia mandá-lo para a prisão, e Lin sabe que precisa se controlar, pois caso isso aconteça, ele não vai estar lá para proteger a sua família. Enquanto dizia inúmeras coisas ruins para ele, do nada o protagonista aparece e dá um soco na sua cara, e depois de uma chegada magnífica, ele diz que não suporta ver a sua Yoru passando por isso. O Lin pergunta o que ele estava fazendo ali, mas o prota diz que só veio conhecer a sua casa, já que agora ele era o seu guarda-costas. O maluco que levou um soco se levanta e perguntou quem tinha batido nele, mas depois de ver que era o Win, o carinha colocou o rabo entre as pernas e o tratou super respeitoso, perguntando se ele se lembrava dele e que um dia até mesmo limpou seus sapatos. A verdade era que aquele maluco fazia parte das organizações de Yang, inclusive eles eram os responsáveis pela demolição daquele lugar. O prota diz que ele era familiar, mas enquanto conversavam, Yoru pergunta por que ele estava o tratando tão bem, e o seu irmão diz que os dois são farinha do mesmo saco, mas com sua chave inglesa, o prota acertou em cheio a cara do maluco, e se questionando como ele teve coragem de bater em uma mãe indefesa. No chão, o carinha diz que ele ousou bater, mesmo sabendo quem ele era, e que a família Jiang ia se virar contra ele. O protagonista diz que não se importa com isso, e os dois irmãos ficam impressionados com essa atitude, e até o estavam dando um voto de confiança, o que fez até mesmo os pontos em sua cabeça subirem. Mas o carinha pega o seu telefone, e com isso pede reforço à família Jiang, que rapidamente chega em um carro. E esse era o Lu Feng, filho legítimo da família Jiang. O prota logo reconhece o seu rosto, e pergunta se ele tinha vindo ali tratar de negócios, já que o mesmo estava planejando comprar a organização, mas o Win não pede a oportunidade de zoar com sua cara, já que foi ele que veio. Isso significa que a família Jiang estava com falta de funcionários, e com isso teve que mandar um filho legítimo. O Lu não aceita essas ofensas e parte para cima para atacá-lo, mas o protagonista desvia rapidamente, assumindo a batalha. O seu guarda-costas se mete, e com isso os dois trocam socos. Eles sabem a força um do outro, mas o Lu vai usar sua habilidade de velocidade e parte para tentar atacá-lo, e depois do Lin levar um soco, ele não deixou isso barato e contra-atacou com um golpe também. A batalha estava bem acirrada. Enquanto isso, a janela de missões apareceu para o prota, com mais uma missão desbloqueada, e o objetivo era mandar o Lu Feng de base. Com isso, ele ganharia o golpe das facas, que era algo muito apelão. Enquanto assistia a luta, o maluco de antes parecia querer atacar o Yorou, mas a tempo ele se mete na frente e acaba tomando um golpe no seu lugar, o que claro fez a garota ficar ainda mais interessada nele. Mas tirando seu casaco, o prota agora vai partir para a luta e dar um socão na cara do maluco. Enquanto lutava, o Win fica impressionado com sua força, já que tudo que ele sabia era apenas o que tinha recebido do sistema.
problema. Depois de o derrotar, a garota pergunta se ele estava bem e o pede desculpas por fazê-lo se meter naquilo. O prota diz que não tinha problema e estava tudo bem, mas por dentro ele sabia que todas aquelas atitudes iam o ajudar a conquistar a garota para que ele pudesse concluir a missão secundária. E depois disso, ele ainda mandou uma frase de efeito para fisgar ainda mais o coração da menina, o que fez os pontos em sua cabeça subirem para 80. Mas antes da luta terminar, outro carro chega e um cara loiro pede para que Lu Feng pare, e depois de se acalmarem, todo mundo se senta em uma mesa, e aquele cara já era um conhecido do Win, e foi ele mesmo que levou Yurou para a casa dele no dia da boate. Ele apresenta para a garota uma oferta, já que como não sabiam do envolvimento do prota com aquela família, eles vão pagar um preço bem elevado pelo terreno, incluindo uma compensação por todo esse transtorno. Mas como seu irmão levou a sua mãe para o hospital, essa decisão estava nas mãos dela, mas a garota resolve não aceitar, o que deixa o loiro com muita raiva disso. Mas ele pergunta mais uma vez o quanto ela quer, mas a menina continua negando. O Win diz que o acordo acabou e se ela não quer, é melhor ele apenas ir embora, mas antes de ir, ele pergunta se ele tem certeza disso, pois com essa atitude, ele está arranjando briga com a sua família Jiang. Mas o prota diz que é exatamente isso que ele quer, e o loiro fala que ele não vai se responsabilizar com o que vai acontecer com ele, mas antes de ir embora, ele ainda vai tentar prejudicar o prota, dizendo para Yurou que o encontro entre eles não era nada romântico, e foi o mesmo que pediu para que ele a enviasse para sua cama. A garota pergunta se isso é verdade, e os seus olhos se encheram de lágrimas. Win acredita que pode reverter essa situação, mas olhando no fundo dos seus olhos, ele diz que era verdade, o que resultou em levar um tapão na cara, mas a encarando, ele diz que a sua beleza era mais reluzente que as estrelas do céu, e diz que sabe do seu erro, mas se amar alguém significa ser descarado, assim ele seria. O colar em seu pescoço também dava um pouco de sorte para ele, e fez a menina correr de volta até ele, mas ela percebeu que estava atrasada para a faculdade, e vendo que o seu irmão tinha chegado, ela saiu correndo rapidamente. Prota pergunta sobre qual curso ela está fazendo, e vemos que ela é graduada em identificação de relíquias culturais, e estava até mesmo fazendo seu TCC. O protagonista pergunta se a sua mãe estava bem, e o Lin diz que sim. O prota, como conhece o Lu Feng, acredita que ele possa estar armando algo, e que na real ele seria contra a família Jiang, e por esse fato, o melhor era deixar ele pra lá. Com esse conhecimento, Lin aumenta ainda mais a sua admiração por ele, mas Win o pergunta se em uma luta sem parar, quem venceria dos dois. Ele diz que se depender de força bruta, os dois são iguais, mas que graças aos calos em suas mãos, ele teme que o mesmo use alguma arma, mas graças ao sistema, o protagonista sabia que essa arma que ele usava era as suas facas, e diz isso ao Lin. Também o garante que vai encontrar uma arma para ele. Do outro lado da cidade, Lu Feng conversa com seu capanga, e descobrimos que realmente ele queria se virar contra a família Jiang, e aquele cara havia sido salvo por ele, e desde então tem o mantido próximo à família Jiang. Mas como ia se envolver em um perigo muito grande, pergunta se ele realmente está disposto a passar por tudo. Tudo isso era porque eles haviam feito coisas muito ruins com a sua mãe biológica, e que agora ele quer devolver tudo de ruim que recebeu. E vendo que Renji, que era aquele cara loiro, estava responsável pela reconstrução da cidade, ele diz que isso era um grande erro, já que o mesmo não fazia ideia de como o mercado funcionava. E também tem o velhote, que vai ter uma festa de aniversário em breve, e ele quer preparar alguma surpresa ruim para ele, mas garante que o melhor é evitar o Win, já que o mesmo até se livrou do Rei Dragão, e por isso não era interessante arranjar treta com ele a essa altura. Vemos também que o Lu tem um grande objetivo, que era encontrar a Kinga, exatamente a mesma que está na casa do protagonista, e ele diz que nunca vai desistir de achar a sua localização. Indo para a mansão do prota, cortamos exatamente para ela, retirando os sapatos do Win. Ela o avisa que a família Jiang o chamou para o aniversário do velhote, e o prota diz que ela vai o acompanhar, e também a lembra que o contrato entre eles vai acabar em 15 dias, e na real, o seu pai chamado Yang havia uma dívida com ele, e por isso entregou a sua filha por 3 anos. Ele diz que era grato por tê-la por todo esse tempo, mas que irá cumprir a sua parte e vai deixar a garota livre. Mas a menina não parecia nem um pouco feliz com isso, e até mesmo estava chorando.